think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Episódio de hoje. E aí, pessoal, beleza? Bora começar a nossa segunda semana, né? Nossa primeira aulinha. Então, a questão aqui de semana passada a gente viu onda eletromagnética, beleza? Aquilo lá, onda é um negócio bonito, legal, digamos, ela se propaga no meio, digamos, no vácuo, né? Que cara vai embora para sempre, né? Mas quando você bota matéria, do jeito que a gente está botando matéria, a priori não tem tanta diferença, né? Uma onda plana lá, monocromática, meio linear, homogêneo, é basicamente trocar C, a velocidade da luz no vácuo, para a velocidade da luz lá no meio, para um V, né? Um C sobre N. Mas a questão é quando essa sua onda, ela passa de um meio para o outro, né? Então quando você bota meio no jogo, você pode ter mais de um, né? Digamos do ar para o vidro, né? Ou que está vindo do espaço, né? Do vácuo para a atmosfera, né? Do vácuo para o ar, e por aí vai. Tem um barulho de fundo aí, acho que é um caminhão. Então a questão da semana o ponto da semana é isso, né? Então porque quando você tem isso, você tem um meio de um lado, meio 1, meio 2. Então automaticamente você vai ter condições de contorno, né? Voltamos. Nossa, espero que não esteja muito alto o barulho que está aí no fundo. Mas bora lá. E aqui, antes da gente começar, vou fazer uma coisa que eu não fiz semestre passado, né? Eu fazia antigamente. Vamos fazer uma revisão na semana anterior. Então o que a gente viu semana passada? A gente derivou a equação da onda, né, de duas formas, né? Então, sei lá, a cordinha, né, e olhando tipo lei de Newton, como é que esse cara sobe e desce, como é que o entorno da corda puxa para cima e puxa para baixo. A gente viu como a corda, né, ou a corda aqui no caso que vai criar onda como um sistema de molas, né? Quando você está longe você não vê esse espaçamento, então você só vê ponta a ponta, cada ponta é um oscilador, né? Isso no limite contínuo é uma ondinha propagando. A gente viu que no limite da ótica geométrica, esse cara daqui, a equação da onda vira essa equação da Econal, tá? Que seria a sua função lá da onda, né? Então ela fica desse jeitinho. A gente viu que nesse limite, a onda, você pode ver que cada ponto é uma onda plana, né, com certa frequência e um certo vetor de onda, e a frequência vetor de onda obedece, a frequência vetor de onda, né, mas realmente a frequência vetor de onda obedece que ômega é módulo de K vezes a velocidade, então está certinho. E a gente viu que a onda eletromagnética era isso daqui, digamos aqui uma linear, né, polarização linear, a onda é transversal, né, e transporta energia, né, E vezes B na direção de K. Então, deu mais ou menos o tempo. Beleza? Então essa aqui é a nossa revisãozinha. A gente viu. Agora para hoje, a gente vai falar, digamos, a gente vai pegar aqui dois meios, uma onda incidindo, né, de um meio 1, ela passando quando ela chega na interface do meio 1 para o meio 2, o que acontece? Né? É ver que parte da onda volta, parte da onda passa, né, obedecendo isso para uma onda plana monocromática, vai obedecer a leis da ótica geométrica. Então aqui a gente vai derivar aquelas leis, você está acostumado à física 4, da escola, leis de reflexão
e transmissão, né? Lei de Snell, né? Que é da reflexão, a gente vai tirar isso de equações de Maxwell, né? Vai ser daqueles argumentos de medida em física 4, das condições de contorno. A gente vai ver que essa onda pode estar, mesmo ela sendo polarização linear, ela pode ser dois tipos. Ou você pode, ou depende, pode vir de qualquer jeito, mas você pode separar em dois tipos que a gente chama de polarização ESP. Isso aqui segue o Height, né? Não, o Griffiths acho que faz uma das duas, eu acho que é a P. Não tenho certeza, acho que é outro como exercício, sim, mas acho que ele não usa essa terminologia do Height. E depois a gente vai fazer uma coisa que você não aprendeu em Física 4, também isso aqui também não, mas que em Física 4, ótica, né, você vê que, tudo bem, você incidiu, você tem o ângulo de reflexão, vai ver que é o mesmo ângulo de incidente, e o de transmissão, que é dado por lei de Snell. Mas você jogou, a sonda chegou, a gente ser capaz agora de calcular o quanto da onda voltou e o quanto da onda passou. Isso aqui é uma novidade, né? O que é quanto da onda, né? A gente vai ver o que significa isso. Então, a gente vai ter coeficiente de reflexão e transmissão. Se você já fez quântico ou moderno, já viu terminologias também em onda, né, mas associando a partícula, né, a lógica é muito parecida, basicamente é a mesma coisa. Então, bora lá. Então, vamos começar. Lady, go! Então, vamos supor a seguinte situação. Você tem um meio 1, um meio 2, beleza? E você tem uma onda plana monocromática. Então, quer dizer, que está indo do 1 para o 2. Seria essa ondinha aqui, né? Então, aqui está a direção de propagação. Aqui, digamos, essa onda está espalhada aqui, né? Então, você tem vários K1 aqui paralelos, né? Todos. E estou acompanhando um deles. Então, eles estão chegando e acertando aqui, chegando no meio 1 para o 2. Ao invés de escrever esse cara como uma amplitude, né, um vetor amplitude cosseno de kx menos ômega t mais um φ, a gente vai trabalhar tudo assim, né, com amplitudes complexas. Né? Esse cara como se fosse um complexo, não tem problema, porque as equações são todas lineares, então você pode trabalhar, que é mais fácil trabalhar com exponencial do que com seno e cosseno, e no final você tira a parte real, se você quiser o resultado físico. Não tem problema, porque como é tudo linear, se você botar complexo, a parte real do lado esquerdo é igual a parte real do lado direito. A imaginária é imaginária. Então aqui você está botando essa imaginária que você está inventando, a priori, né? Mas facilita. Então esse cara chega aqui. Né? Então quer dizer assim, essas amplitudes são complexas, né? Porque a fase aqui é para que não tem fase. A fase desse cara, eventualmente, está escondida aqui. Então esse cara é um módulo de uma fase, né? Um vetorzinho. Então aqui eu só estou determinando K1. Aqui tem um campo elétrico magnético, os dois perpendiculares, apontando em alguma direção, isso a gente vai especificar depois, quando a gente falar do tipo de polarização SP. Mas esse cara chega aqui, e aqui acontece alguma coisa. O que eu estou assumindo? Né? Eu estou assumindo que essa onda, eventualmente, ela vai bater como se fosse uma parede, vai bater, eventualmente voltar, né? E também pode passar. Então seria uma situação, digamos, geral. Né? Eu não sei que ângulo esse cara volta, botando θ1 linha, não sei que ângulo eventualmente a onda passa, estou botando θ2, eu estou escrevendo aqui eventualmente. Né? A única coisa que eu tenho é isso aqui, né? Que é a onda incidente. Né? Isso aqui tudo, por enquanto, são hipóteses que eu estou assumindo. Né? Então, eu eventualmente estou assumindo que uma onda pode ser refletida, por ser síntese R, e a onda pode ser transmitida, então pode ser um, pode ser outro, pode ser uma combinação dos dois. Né? Uma coisa que é importante aqui, então aqui seria voltando um K1 linha, esse ângulo eu não conheço, e passa com K2, que eu não conheço. Repara que eu botei, aqui não tem ômega, ômega linha, ômega 2. Tudo é ômega, porque a frequência da onda é propriedade da fonte. A fonte está aqui em algum lugar. Né? Então esse cara que subiu, pensa a cordinha, subiu e desceu, subiu e desceu. Então a frequência é a mesma. Né? Não está dissipando nada aqui, né? Então a frequência é a mesma para qualquer onda. O que pode mudar, eventualmente, se muda o meio, né? Muda a velocidade. Então o K tem que mudar para compensar, né? Então se a velocidade, vamos supor que a velocidade em 2 é menor, né? Então o comprimento de onda no 2 é maior. Desculpa. Então o K no 2 é maior, então o comprimento de onda no 2 também é menor. Né? De forma que a frequência fique a mesma. Porque a frequência simplesmente sobe e desce lá da fonte. Então, uma vez dado isso, a gente vai começar. Aqui tem uma a priori, acho que dizem que é hipótese, mas eu já vi algum livro falando de hipótese, mas aqui não é hipótese não, sai das próprias condições de contorno. Repara que eu fiz toda a situação num plano. Né? Claro que dois vetores formam um plano, né? Então aqui eu sempre posso escolher esse cara no plano, mas vamos supor que tem um plano K1, K1 linha, o K2 poderia, aqui está saindo do monitor ou entrando no monitor. Né?
Aqui, repara que eu já assumi que tudo fica no mesmo plano. Isso daqui, as próprias condições de contorno da nossa conta vão fixar que esse K2, por exemplo, não pode estar fora do plano de K1, K1'. Então vamos ver isso no próximo slide já. Aqui, tá, era exatamente o comentário. Então vamos aplicar condições de contorno. Condições de contorno, ali é o eixo, a interface estou botando que é z igual a zero. Esse eixo aqui é o z. Então ali na interface você tem, aqui faltou o vetor de cima do rho, desculpa. Então ali seria x e y. Geralmente eu vou botar o x aqui para cima, o y seria aqui na direção saindo, entrando no monitor. Então geralmente o nosso plano sempre vai ser zx. Então aqui o y seria saindo, para isso. Então aqui, essa aqui são condições de contorno, estão guardadinhas aqui, lá de semana zero, meio homogêneo, isotrópico, linear homogêneo, que a gente chama. Então é y1, y2, beleza, componente perpendicular, componente paralela, perpendicular, paralelo. Então vamos começar mexendo com essa daqui. Essa aqui já resolve nossa questão de ótica geométrica. Então a paralela é, só lembrando o que é paralela aqui, Esse cara está vindo aqui, o campo eletromagnético está em algum lugar por aqui, Mas digamos, a componente perpendicular é essa, e a paralela é essa aqui, paralela ao plano da interface. É para do jeito que eu fiz, aqui talvez faltou desenhar um campo elétrico. Vamos supor que eventualmente aqui o campo elétrico está nessa direção. Então o B estaria saindo. Do jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou assumindo que aqui ele também, então eu digo assim, ele está meio que para cima, aqui ele também está meio para cima. Então o campo magnético estaria, sei lá, para dentro aqui. E aqui ele também está para cima. Mas isso daqui não é só um jeito para fazer a conta. Não tem, você pode fazer, assumir qualquer outra situação, mas só para ficar o jeito lá que eu vou escrever, Porque a conta te diz, assim, mas quem disse que ele está para cima? Por que ele não está para baixo? Não tem problema. A conta vai me dar que esse cara daqui é negativo, por exemplo. Então eu sei que ele está para baixo. Mas você tem que assumir uma situação para jogar nas equações. Então vamos começar com essa daqui, com a componente paralela. Tá vendo aqui que essa componente paralela aqui, Então essa onda está vindo aqui. O campo elétrico, eu não estou escrevendo, mas ele está perpendicular. Ele vai ter uma componente, ele está no perpendicular ao K1, Então ele vai ter uma componente perpendicular à interface, Esse é a componente lá perpendicular, e outra paralela à interface aqui. Então guarda isso daqui. E repara outra coisa que eu desenho, é que o K1, o θ1, θ1, θ2, eles não são o que o vetor faz com o plano. É o que o vetor faz com a perpendicular ao plano. Então, por exemplo, aqui, a componente paralela aqui do K1, repara que ele é K1 seno θ. Você pode projetar, acompanhar ele aqui, imaginar o θ1, aqui é fácil, vendo. Você puxa esse cara para cá, o cosseno é perpendicular, o seno é a componente paralela. Aqui é a mesma coisa, o seno desse cara para cá, o seno desse cara para lá. Então, do jeito que está desenhado, todos os caras com a componente nessa direção aqui, vai ser x. Então, aqui é sempre o K2 seno, K2 seno θ2, K1' seno θ1, K1' seno θ1 também. Então, todos apontando aqui para cima, multiplicando por seno. Mas guarda isso, mas beleza, paralela a esse plano. Então, bora. Então, a componente paralela, aqui em z igual a zero, mas eu escrevi assim, Primeira coisa, esse cara daqui, aqui já ficou, é melhor começar daqui. Esse cara daqui, simplesmente estou pegando a componente, aquele vetor, Então, cada vetor ali complexo, estou destrinchando. Eu decompondo a parte perpendicular, a parte paralela. Então, a parte paralela desse mais esse tem que ser igual a desse. Essa é a condição de contorno. E aqui ρ, porque você pegou z igual a zero. Isso tem que valer para todo ρ. Inclusive para, digamos, a primeira coisa, todo é o mesmo ômega. Então esse cara corta, porque na verdade eu faço o desenho um cara aqui, um cara ali, mas isso é só para a gente visualizar. A condição de contorno é todo mundo na interface, ali ao mesmo tempo. Então quando o cara bateu, o que aconteceu? Batendo, voltando, passando. Então é o mesmo t, corta o t. Isso tem que valer para todo ρ, inclusive, digamos, ρ igual a zero. Se eu botar ρ igual a zero, aí deu a equação de cima. Essa equação de cima daqui é só um caso particular, nem precisava ter escrito. E, claro, mas eu por exemplo, como esse cara vale para ρ igual a zero, isso aqui é verdade, beleza? E para qualquer outro ρ,
Então, como esse cara daqui, isso mais isso mais isso igual a isso, então você concorda que isso tem que ser igual a isso e tem que ser igual a isso. Porque tem que valer para qualquer ponto nesse plano. Então, a condição você tem isso para lá para as amplitudes, você tem que K1 ρ tem que ser K1 linha ρ, em qualquer ponto ali no plano z igual a zero, né? K1 é ρ, K2 ρ. Isso diz que os três vetores têm que estar no mesmo plano, nesse corte. Né? Vamos chamar o plano zx. Né? Por quê? Porque vamos supor que aqui é o zx. Vamos supor que o K1 e o K1' estão nesse plano. Dos vetores eu posso escolher. Esse plano não tem problema nenhum. Então aqui vai ficar K1 vezes x, K1' vezes x. Né? Seno, aqui θ, vamos ser isso daqui. Né? Então K1 seno θ, por quê? Porque é aquela ideia que eu falei, porque o θ é o perpendicular. Né? Então seno θ, você vai pegar paralelo. Então por que aqui é o seno? Porque esse é o K1 projetado no plano, z igual a zero. Então esse é módulo K1, módulo ρ, seno θ1. Aqui módulo K1', módulo ρ, seno θ1'. O módulo ρ eu já cortei, né? Mas eu quero dizer assim, aqui já dá para ver que esse cara, isso tem que valer para todo x e y. Né? Aqui vamos supor que eu escolhi em x. Se esse cara também não está, isso tem que ser igual a isso também, e o K' ρ tem que ser igual ao K2 ρ também. Né? Então, por exemplo, se aqui tivesse K2 na direção x mais K2 na direção y, né? Aqui seria só K1 x e y, isso tem que valer para todo x e todo y, não tem como fazer, né? Porque também tem que valer para o linha. Né? E aqui só, porque você vai mostrar que o K1x, ele já é igual ao K1' x. Né? E como é que esse cara vai ser K2x mais um outro y? Né? E y é qualquer coisa, né? Vale para qualquer y. Né? Então não tem como. Né? Então a parte componentiva, vamos, y desse cara tem que ser zero. Então daqui, vou voltar aqui para cá. Esse cara daqui, esse daqui, só que aqui os dois estão no meio 1. Né? Então o mesmo meio, mesmo ômega, né? Então o mesmo K, módulo. Né? Porque ômega é a velocidade da luz vezes módulo K. Então a conclusão é que seno θ1 é igual ao seno θ1', esse ângulo é entre 0 e 90. Né? Então entre 0 e 90 o seno vai de 0 a 1, ele é único. Então θ1 é igual ao θ1'. Essa é a lei da reflexão. Que o Bob está fazendo. NANI?! Então agora o outro. Mesma lógica, né? Então K1 seno θ1, K2 seno θ2, só que agora os meios são diferentes. Né? Então esse cara daqui você pode escrever como ômega, a velocidade no vácuo dele. Esse aqui é ômega, a velocidade no vácuo dele. Só que a velocidade do vácuo é a velocidade da luz no vácuo dele, no meio dele. Né? O V é a velocidade da luz no vácuo pelo N. Né? A definição do N, né? Tem a razão da velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Então aqui você substitui esse ômega, você pode cortar, né? Esse, no lugar do V, dividindo, você bota N sobre C. E o C corta. Né? Então aqui vai ficar N1 seno θ1, N2 seno θ2. Esse aqui é a lei do Snell. Então a gente identifica aqui, você sabe lá de ótica geométrica, que esse cara é N, que você chama de índice de refração. Né? Então índice de refração nada mais é do que a razão da velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Por isso que isso aqui é maior que 1. Né? Porque a velocidade da luz no vácuo é maior do que a no meio. Então beleza, lei da ótica geométrica, reflexão e lei do Snell. Saiu. Né? Agora a questão você pode fazer, mas aqui você está falando de onda e lá era ótica geométrica, era o feixe e tal. Né? Mas é porque isso aqui a gente está fazendo com uma onda plana monocromática. Né? E uma onda plana monocromática, ela é ótica geométrica, né? Ela é o limite de ótica geométrica. Porque é uma onda que tem uma frente de onda lá bem definida, bonitinha, um comprimento de onda direitinho, ela tem uma direção bem definida. A ideia que a gente viu em ótica geométrica é uma onda em pacote, talvez, uma onda mais genérica, né? Que tem uma certa curvatura à frente de onda dela, mas localmente ela é plana, né? Apontando uma direção. A gente tem, localmente ela é plana, apontando uma direção, porque aqui ela é completamente plana. Então por isso que aqui vale a ótica geométrica. E outra coisa, né? Repare que eu boto esses índices, vou botar aqui até rapidinho. Aqui eu botei, né? Índice K e tal, é porque a priori isso você pode falar assim, mas se a onda não é plana, monocromática, não tem problema, mas você pode escrever como uma combinação linear, né, como uma superposição. Né?
Então você vai pegar esse pacote, né? Cada modo dele tem uma frequência, cada modo tem um K. Então cada um você vai aplicar essas regras. Né? Então, parece assim, o cara chega lá, a onda, tem o K está apontando uma direção, tem um ângulo, né? Então tem um ângulo de reflexão e um ângulo de refração. Se naquele pacote tem outro K, né, tem mais de um K, o outro K vai vir com outro ângulo. Então você vai ter que aplicar a lei de reflexão com outro ângulo e por aí vai. Mas basicamente repare que o pacote como um todo vai obedecer. Cada modo refletido reflete no mesmo ângulo que bateu, né? E cada modo transmitido é transmitido no outro ângulo obedecendo o Snell. Repare que o Snell só tem relação com o meio, né? Então o ângulo é o mesmo aqui para todo mundo. O que vai mudar aqui, na verdade, não interessa o K, né? O que interessa é o ângulo. Se você tem um pacote, cada K em direção diferente, isso vai mudar o ângulo. Mas basicamente o pacote como um todo, parte passa, parte volta. Fala, meio curioso isso, né? Isso na verdade isso não é completamente verdade, né? Mas a gente vai ver depois, porque na verdade o meio, o N, aqui, ele depende da frequência da onda, né? Isso a gente vai ver depois. Isso, digamos, uma segunda aproximação do problema. Por enquanto não. Então, falar de reflexão total, a questão é que se... Esse vídeo vai ficar bem grande. Um comentário. Né? Na verdade aqui, esse vídeo seria acho que uma semana, pelo menos, né, de aula normal, né? Mas aqui a magia do arte permite fazer porque vai ter muito desenho, né? Fazer tudo isso num vídeo só, sei lá, 1 hora de aula e tá tudo certo, né? Você vai aprender do mesmo jeito. Espero. Vai sim, porque você para, volta, ajeita. Você vai demorar o tempo, né? Bastante. Mas aqui fica mais curto, né? Porque eu só clico e aparece já tudo meio que pronto. Né? Aham, sei. Mas vamos falar de reflexão total. Se o índice de refração é que necessariamente 1 e 2, 1 significa de onde a onda está vindo, né? 2 para onde ela está indo. Então, se o 1 é maior que o 2, por exemplo, você tem um laser, o seu laser está dentro do vidro e passando para o ar, né? Uma reflexão maior. Um índice de refração maior de onde ela está para onde ela está querendo ir, né? Acontece o que se chama de reflexão total. Né? Reflexão total, a ideia é assim, supõe, ou melhor, né? Vamos definir um θ que T, índice de total, né? Ele é definido assim, esse é um ângulo de incidência. O seno dele é N2 sobre N1. Então isso aqui é menor que 1 porque o N1 é maior que o N2. Então esse ângulo sempre existe quando essa situação daqui acontece. A questão é que para esse ângulo, se você usa o Snell, então esse ângulo de incidência 1, é esse ângulo aqui total, né, o θ1, então você substitui aqui N2 por N1, corta o N1, corta o N2, então a conclusão é que o seno de θ2 é igual a 1. Ou seja, o θ2 é π sobre 2. Lembra que esse ângulo que faz aqui. Então você está jogando com esse θt, aqui o transmitido, ele está, ou melhor aqui, né, em 90. Né? Então na verdade não está saindo onda para o meio, para o 2. Né? Aqui no caso ela está ficando na interface, na perpendicular. A outra coisa lá é que naquela interface nunca tem, a gente está botando a situação que tem carga livre. Né? Repara que não tem carga livre em lugar nenhum. Então, meu Deus. Então aqui ele dá exatamente, ele bate e sai no plano. Aí você pode falar assim, mas então 90, né? Chegou no ângulo máximo de θ2. Mas aqui você ainda não chegou no ângulo máximo de θ1. Né? Então se você aumenta aqui θ1, ele fica maior do que esse θ total, aqui vai dar um cara maior do que N2 por N1. Né? Então você passa a ficar dividindo, aqui fica um número maior que N2 por N1, dividido, ou seja, divide aqui, né, por N2 N1. Então isso aqui vai dar um número maior que 1. Então sendo θ2 maior que 1. Então não existe solução para θ2. Né? Então a questão é que, nesse caso, não tem solução real, né, para a lei de Snell, então a gente entende que não passa onda para o meio 2. Né? Então, por isso que é reflexão total. Então não há feixe transmitido. Isso aqui vai ficar, por enquanto, em aberto. Né? Aqui tem um porém. Né? Mas foi assim que você aprende na escola em Física 4. Né? Mas não está errado, né? Mas tem uma vírgula aqui. E agora vamos começar a falar sobre os dois casos que você pode ter de polarização, mas o negócio já está ficando grande, então vamos dar uma pausa aqui e a gente começa os casos mais específicos depois do intervalo. Falou? Já volto. Valeu!